No norte do México, existe um local chamado pelos habitantes de Zona del Silêncio ou Zona do Silêncio. Perto da cidade de Cabalos, a região faz fronteira com os estados de Coahuila, Chihuahua, Durango e cobre uma área de 50 quilômetros de diâmetro. Aparentemente, o lugar é só um monte de pedras e areia numa região mexicana desprovida de maiores atrativos. Mas para muitas pessoas, ali está um lugar único e extremamente misterioso no planeta tão interessante que tem atraído muito interesse em estudiosos de todo o mundo. A Zona do Silêncio, que ganhou alguma notoriedade em 1930, quando Francisco de Saraiva pilotava um avião e ao sobrevoar a região, disse que seu rádio parou de funcionar repentinamente e os instrumentos do avião ficaram completamente malucos. Assim, a área recebe o nome em espanhol Zona del Silêncio, a partir de uma estranha anomalia que corta a transmissão de ondas de rádio quando está dentro da zona, criando uma espécie de zona escura. Isso mesmo, nada funciona ali. Por mais que antenas sejam colocadas próximas, satélites apontem para a região, celulares não funcionam, rádios e televisões deixam de mostrar qualquer sinal e bússolas ficam rodando sem parar. Após cuidadoso estudo, constatou-se que a área está totalmente magnetizada e as ondas de rádio simplesmente não podem se espalhar ali. Devido às suas características únicas, cientistas afirmam que a Zona do Silêncio seria um lugar ideal para estabelecer uma base de lançamento de naves interplanetárias, uma planta nuclear e várias outras coisas. Outro fenômeno que ocorre constantemente neste território envolve uma quase permanente queda de meteoritos, que podem ser encontrados praticamente em todos os lugares. Eles caem como se estivessem sendo atraídos por um ímã gigante. Um dos casos mais estranhos sobre a Zona do Silêncio foi quando, em 11 de julho de 1978, a Força Aérea Americana lançou um míssil de teste de Utah que deveria cair sobre uma zona planejada no Novo México. Porém, ele sozinho foi diretamente para a Zona do Silêncio e ali explodiu. Foi como se tivesse puxado para lá por um grande magnetismo fortíssimo. Alguns anos mais tarde, um dos estágios utilizados no projeto Apollo se rompeu e caiu na mesma área. Mais uma vez, o Exército dos Estados Unidos enviou uma equipe especial para a área para investigar suas propriedades misteriosas. Posteriormente, uma equipe de investigadores da Força Aérea dos Estados Unidos, com a aprovação do governo mexicano, viajaram ao local do acidente e fizeram a descoberta inesperada das propriedades desta região única. O governo mexicano, desde então, construiu um complexo de pesquisa na Zona do Silêncio. O objetivo principal do centro da pesquisa é estudar a vida animal e vegetal da região. A pesquisa sugere que pode haver alguma anomalia natural associada ao local. Altos níveis de magnetite têm sido descobertos, além de ser uma área quente para a atividade de meteoritos, levantando especulações de que pode haver algumas propriedades magnéticas incomuns associadas com os minerais no calcário do solo. Pesquisadores têm tentado determinar se o minério magnético é natural ou é produto de uma contaminação de milhares ou milhões de anos dos bombardeios dos meteoritos que caem na região. Se as propriedades magnéticas são resultado de causas naturais, esta poderia ser a razão para a queda de objetos de ferro do espaço ter encontrado este remoto caminho para a Terra. Além disso, a fauna local inclui animais que sofreram mutações similares às produzidas pela radioatividade, tal como tarântulas gigantes, o cacto roxo, uma versão mal formada da tartaruga do deserto, e cobras de dimensões anômalas. Dezenas de relatos de estranhas luzes no céu, UFOs e supostos tripulantes foram feitos na região da Zona do Silêncio. Fazendeiros relatam que no céu noturno é muitas vezes cheio de luzes misteriosas. Devido a essas ondas de avistamentos incomuns, estabeleceu-se em Torreon o Centro de Pesquisa de Fenômenos Extraterrestres. A fama misteriosa do local atrai como imã também muitas pessoas em busca de contatos imediatos. De fato,
o lugar é cheio de relatos de encontros com as criaturas humanoides estranhas. Curiosamente, as descrições são sempre as mesmas: 2 machos e uma fêmea, cabelos longos e humanoides. Uma família que morava nas redondezas do deserto afirma que recebe visitas regulares por um trio misterioso de pessoas. Esses estranhos visitantes só pedem água, nunca aceitaram comida ou outra coisa. Uma vez, o fazendeiro, já muito cabreiro, resolveu arriscar e lhes perguntou de onde vinham. Então os 3 apontaram para o céu e disseram: de cima. Outra das histórias estranhas do lugar diz respeito a um pesquisador que se perdeu no deserto. Ele relatou mais tarde que estava dirigindo de volta ao seu centro de pesquisa e passou por um trio similar descrito por esta família, andando pelo meio do nada. Uma história ainda mais famosa dos estranhos habitantes do local conta que uma equipe de TV foi ajudada por seres estranhos no deserto depois de encontrarem presos na estrada. Estes seres supostamente usavam capas de chuva e bonés, roupa bem comum para o lugar. Também famoso é o caso de Ernesto e Josefina Dias, que em 13 de outubro de 1975 entraram na Zona do Silêncio em busca de rochas raras e fósseis marinhos que podem ser encontrados com relativa abundância na região. Eles estavam usando uma picape da Ford. Enquanto faziam atividade, eles notaram que uma tempestade do deserto estava vindo em direção a eles. Para não serem pegos, eles colocaram as malas no veículo e saíram em disparada, mas não foram rápidos o suficiente para evitar a chuva implacável. A estrada à frente deles se transformou em um pântano lamacento e o veículo atolou. Enquanto o casal se esforçou para tirar o carro da lama, 2 figuras se aproximaram deles, acenando em meio à tempestade de chuva torrencial. Eram 2 homens extremamente altos, com capas de chuvas amarelas e bonés, que ofereceram assistência para ajudá-los a sair do local. Os homens instruíram o casal encharcado a entrar na picape de novo, enquanto eles empurravam. Ao sair do buraco e ir para o terreno mais firme, o marido saiu da caminhonete para agradecer os 2 homens, mas, bizarramente, eles tinham sumido. Outro caso estranho ocorreu no mês de novembro de 1978, quando o jornalista Luiz Ramírez Reis visitou a Zona do Silêncio com parte de uma equipe de reportagem designado para cobrir uma história sobre as propriedades bizarras do site. Empolgados, eles escolheram ir à frente da equipe principal. Ramírez e seu fotógrafo estavam dirigindo mais por intuição do que por conhecimento da área. De repente, ele percebeu que havia 3 homens andando à sua frente, vindo na direção deles. Esperando que esses homens pudessem ser capazes de apontar na direção certa, o jornalista disse para seu companheiro que estava fazendo a condução para diminuir para falar com eles. No entanto, ele se assustou quando o motorista passou por eles, como se não tivesse visto. Mais à frente, ele se espantou, pois ali estavam eles novamente. Agora, em uma parte diferente do deserto. Desta vez, ele ordenou ao fotógrafo, que disse que não estava vendo ninguém, a parar o carro. Ramírez desceu do veículo e foi até o meio do caminho, onde teve a chance de falar com os 3, e perguntou se tinha visto um outro veículo como o deles na área. Eles disseram que não, mas indicaram corretamente o local que o jornalista estava buscando. Coincidentemente, ou não, Zona do Silêncio está geograficamente localizada ao norte do Trópico de Câncer e compartilha a mesma latitude do sul do paralelo 30 como as pirâmides do Egito, as cidades sagradas do Tibete, o Triângulo das Bermudas e o Triângulo do Dragão. Na verdade, os cientistas do Centro de Pesquisas Mexicana batizaram a região do Mar da Tetis porque há milhões de anos a área ficava no fundo de um oceano. As ruínas extremamente antigas da Zona do Silêncio põem um outro enigma inquietante. Arqueólogos têm sido incapazes de determinar a sua idade. Alguns acreditam que a área é um campo magnético de um grande portal, e esse ponto é onde a energia está concentrada. O que acontece na Zona do Silêncio continua sendo um grande mistério que não pode ser descartado, percebendo-se
uma estreita ligação do passado e o futuro na região. Qual seria a resposta para esta estranha anomalia? Poderiam esses lugares com estranhas propriedades estarem todos conectados? Seria esta região uma espécie de guia para os visitantes de outros planetas, o que de fato ocorre na Zona do Silêncio? Qual a sua opinião? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal.